Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Eu tenho a honra de entrevistar esta noite pelas emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão de Mato Grosso, professor Giovanni Santin, de Cuiabá. Professor, o senhor acredita na ressocialização? Cláudio, eu não acredito em nenhuma das promessas feitas através do sistema carcerário. Ou seja, eu não acredito que o sistema carcerário é capaz de intimidar o indivíduo para que ele não volte a delinquir. Eu não acredito que através da lei penal nós somos capazes de manter a sociedade em ordem ou harmonia. Eu não acredito que através do sistema penal nós sejamos capazes de ressocializar o indivíduo. E eu te falo isso... Então, o senhor quer fazer uma revolução no direito penal? Não, não quero fazer uma revolução. Eu só quero mostrar para a sociedade para que ele efetivamente serve. E essas promessas dadas pela nossa doutrina, pelos nossos manuais, eles não conseguem ser cumpridas. Ressocializar um indivíduo que foi para o sistema carcerário, a primeira pergunta que eu tenho a fazer é pensar se um dia ele já foi socializado. Ou seja, quando o Estado fala que vai reeducar alguém, eu preciso saber se algum dia o Estado já foi capaz de oferecer a ele a educação. Professor, há pouco tempo eu entrevistei uma senhora que ela cuida da administração dos presos penitenciários de São Paulo. Ela dizia o contrário do que o senhor disse. Por exemplo, ela é uma das inspiradoras da criação daquela moda das pré e dos pré, ou seja, das presas e dos presos. Trabalhos esses que são executados dentro do presídio em São Paulo. E hoje ela tem dificuldade quando vence a pena do preso e que ele precisa sair para a rua. O preso já não quer mais sair, nem o preso e nem a presa. Na sua opinião, essa colocação, será que não é em razão da falta de gestão que você vê pelo Brasil afora? Acredito que a proposta dessa sua entrevistada apenas demonstra e confirma toda a teoria que nós trazemos para dentro do direito penal. Nós, os autores claro, que eu sem sigo. dúvida. Se o indivíduo não quer sair de dentro do presídio, isso só tem uma consequência, ou seja, que o presídio só serve para fazer com que as pessoas aprendam a viver dentro dele e não fora dele. Ah, entendi. Ou seja, eu não tenho um sistema de ressocialização, até porque isso é impossível. Eu tenho um sistema de dessocialização. Presídios ensinam as pessoas a viverem dentro dos presídios. Essa situação de normalmente se construir presídios fora do perímetro urbano, longe do convívio da sociedade, já é uma reação dessa sua teoria? Isso para mim tem uma simbologia muito importante, Cláudio. Ou seja, por que nós construímos presídios muitas vezes longe da sociedade? Porque nós tratamos aquelas pessoas como pessoas doentes. Presos, nós entendemos que fazem parte de um câncer social. E como câncer social eu tenho que extraí-lo, eu tenho que retirá-lo. Ou seja, eu tenho algumas laranjas podres no meio das laranjas boas. Então o que eu faço? Retiro a laranja podre, jogo ela para fora do sistema e deixo as laranjas boas ainda convivendo ali. Eu tenho um juiz no interior de Mato Grosso, lá em Sinop, Dr. João Manuel Pereira Guerra, um brilhante juiz, uma pessoa exemplar. E ele, além da função de magistrado na área criminal, ele também cuida da recuperação de pessoas drogadas. Esse trabalho social, ele vem de encontro com o seu pensamento? O trabalho social faz parte de um sistema que acaba legitimando o sistema carcerário. Como isso? Eu explico. Olha só, na verdade, as propostas mais radicais que nós temos contra o sistema carcerário não vêm do Brasil ou não vêm de países da Europa onde o sistema carcerário tem a nossa realidade. O que é uma proposta radical? Criminólogos apresentam uma proposta para a abolição do sistema carcerário. Pode até parecer isso uma utopia, mas nos leva a crer determinadas situações. Por exemplo, os criminólogos da Escandinávia, que é o país que propõe a abolição, eles estabelecem que nós devemos acabar com o sistema carcerário porque ele efetivamente não funciona. Só que na Escandinávia se cumpre pena com dignidade e os presídios lá, eles são melhores do que muitos hotéis que nós temos em nosso país. Ou seja, onde a pena é cumprida de maneira digna,
os criminólogos querem acabar com o sistema porque ele não funciona. Onde a pena é cumprida na forma com que cumpre os presos do nosso país, nós queremos um aumento da punição, nós queremos um aumento do sistema carcerário, ou seja, alguma coisa está errada. Nós temos que parar e verificar, identificar quais são as propostas novas que nós temos por aí. A ação dessa pessoa, desse magistrado que você está me informando, Cláudio, dentro da nossa estrutura, ela é lisonjeável. Ora, isso mostra efetivamente o que esse magistrado é como ser humano, a sua preocupação com os demais seres humanos. Que bom se 20% das pessoas se preocupassem como ele. Sr. Giovanni, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo é mais um sistema de política de tolerância zero e lei e ordem que nós temos no nosso país. O que é o direito penal do inimigo? O direito penal do inimigo é um paradoxo, porque o direito penal é do cidadão e não é do inimigo. Falar direito penal do inimigo, nós estamos falando que alguém da nossa sociedade deve ser tratado como inimigo. E se ele é um inimigo, ele precisa ser julgado como inimigo. Ou seja, para esse inimigo não existe Constituição da República. Esse inimigo não tem direito a algumas garantias ali estabelecidas. Ou seja, se você é um inimigo, a presunção de inocência, que é um princípio de todos os cidadãos, passa a ser uma presunção de culpa. Para o inimigo, no caso de dúvida num processo, o juiz, ao invés de absolver, ele deve condenar. O que nós não podemos esquecer, Cláudio? A história representa muito para mim e eu sei que representa para ti também. Claro. E ela me mostra que os erros do passado devem servir de advertência para o presente para que não nos arrependamos disso no futuro. E quem foram os inimigos ao longo da história? Eu preciso entender que um dia Sócrates foi inimigo e foi condenado à tomar cicuta. Eu preciso entender que Jesus Cristo foi considerado inimigo. Foi enxovalhado, torturado, espancado e posteriormente crucificado no Calvário. Antônio Conselheiro foi inimigo. Tiradentes foi inimigo. Zumbi dos Palmares foi inimigo. Os escravos foram inimigos. As mulheres foram inimigas. Ou seja, nós queremos trazer o que a história já me mostra que foi equivocado para o presente e tratar algumas pessoas como inimigos também. A pergunta que eu te faço é: quem seria esse inimigo? Será que inimigo é só o João dos Anzóis que comete crimes violentos? Ou os nossos inimigos também estão dentro das grandes casas e altas cortes do nosso país? Até porque o crime tem uma razão de ser, né? Tem uma razão de ser, obviamente. Cada um pratica o crime de acordo com a sua oportunidade. Como de acordo com a sua oportunidade? Nós temos na escola, na faculdade, pessoas que tiram cópias de livros, sem se dar conta que isso é considerado como um crime. Professor, nós temos que ir ao intervalo, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta. Como é que o direito penal, na sua opinião, pode evoluir para o combate ao crime? O direito penal ele não vai evoluir para o combate ao crime porque ele não deve ser instrumento para combater o crime. O direito penal ele só combate as consequências do crime, ele não combate as suas causas. Toda vez que eu utilizar o direito penal, ele vai só punir as consequências que existiram do crime. As causas continuarão existindo. O direito penal não serve para combater crime. A teoria da janela quebrada, professor? A teoria das janelas quebradas determina, Cláudio, que todo indivíduo que cometer uma infração deve ser severamente punido. Ou seja, qualquer ato de desobediência deve ser coagido, deve ser punido e severamente castigado. Essa teoria surge com o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que implementou, através da tolerância zero, naquela cidade, e eventualmente se espalhou por todo o país, a punição de indivíduos que cometessem pequenos delitos. O problema é que só se puniam quem estava do lado de fora dessa janela. Só se puniam indivíduos que pichavam muro, que quebravam uma janela, que cometiam pequenos danos. Ou seja, quem eram essas pessoas? Inevitavelmente pessoas pobres. A teoria das janelas quebradas não alcançava os que corrompiam, não alcançava os que desviavam verba pública, não alcançava os indivíduos que praticavam crimes de sonegação fiscal. Ou seja, a teoria das janelas quebradas não serve para quem joga a pedra do lado de dentro. Ok. Assim que voltarmos do intervalo, a conversa é sobre os presídios. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento.
sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. O sistema jurídico adotado pelo Brasil define regras para inúmeras condutas civis óbvias, inerentes a qualquer pessoa com um mínimo de caráter. Devolver um objeto encontrado ao acaso para o dono que o perdeu é uma conduta que está tipificada, ou seja, escrita em leis.